antes. Vou na cadeia em 2025, viu? Prende a polícia, Chuchuca rapaz. do Prende a PCC, polícia. vou te investigar, é o seu, que você recebeu na Quem conta da quem sua envolvido, esposa, quem é envolvido da sua filha coisa e sua criminosa, vereador de sequestra, Meritiba. não prende. Chuchuca do PCC, você vai pra Vamos lá, cadeia. pessoal, vamos lá. Condenadinho, condenadinho. Você quer roubar até o apelido, Ladrão Chuchuca? de merenda. Perguntas, vocês não falam com o outro, né? Tipo, não tem... A gente fala, acabei de falar com o Nunes ali, chamei ele de tirando isso. tchutchuca do PCC, vou prender ele ano Só que lembra vem. que aqui é 3 advertências quando começar o debate, né? São Então três- agora a pode regra falar, lá tá bananinha, aqui. tchutchuca do PCC e vou te colocar na Quando cadeia, começar viu, o debate. Ricardo Nunes? Recebeu o dinheiro da merenda das escolas na sua conta, da sua esposa e da sua filha, e se eu tiver errado eu te indenizo sem processo judicial. Você vai pra cadeia. Isso Ô, tudo Data, fala você com lembra? a gente Você quer também. conversar? Para responder a quinta pergunta, Guilherme Boulos. Para comentar essa quinta pergunta... Opa, peraí que seu Guilherme Boulos de novo. Vou trocar aqui do lado. Agora sim. Tava Tamarão. Essas duas perguntas não param e nem comentaram neste bloco, né? Depois você vai até fazer o sorteio novamente para a última rodada, mas certamente serão os dois pelos aqui. Responde a pergunta do professor Walter Sintra. Quem vai responder é Marina Helena. E quem vai comentar a pergunta do professor, Pablo Marçal. Agora. Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Rapaz, a repercussão é grande, muita gente cancelando a inscrição do Flow Podcast. As pessoas ficaram muito revoltadas e indignadas com o que aconteceu aí com o Pablo Marçal. Um dos caras foram totalmente parcial, inclusive o próprio Pablo Marçal ficou realmente irado e não poupou palavras. É esse o maior ódio do sistema e por isso muita gente, né, inclusive que é fora de São Paulo, tem torcido pelo Pablo Marçal. Ele fez uma live, inclusive, falando disso, logo após o debate, né? E as pessoas já cansadas ali de assistir tantas horas de debate, né? Foi 5 horas no total, mas de debate mesmo foi 4, porque vocês sabem, tem os intervalos e tudo. Mas ele fez uma live e essa live deu 170 mil pessoas, né, ao vivo ali assistindo. Então, quer dizer, muita coisa, família, nunca se viu, né? É o sonho da esquerda. O Molusco, que é presidente, ele não consegue juntar essa quantidade de pessoas, só para você ter noção. E um candidato a prefeito, né, conseguindo unir, literalmente, as regiões, né? E aí, ele é aquele cara que não tá sendo o que eles chamam de educado, sabe? Que é aquela pessoa que fecha com eles. Ó, isso a gente não fala, isso aqui a gente não vai tocar no assunto, sabe? Aquelas pessoas trouxas, inclusive o Trump, lá nos Estados Unidos, tem se submetido a muitas dessas regras. Eu tenho até estranhado isso. Por isso mesmo é que eu não fiz mais análise, né, disso. Alguns assuntos que iriam prejudicar a Kamala Harris lá, o Trump foi combinado, né, nos debates, não, ninguém toca nesse assunto. E o Trump aceitou, não entendi essa de aceitar uns termos desses. Mas enfim, né? Vamos ver aqui as denúncias do Pablo Marçal, porque ele não é esse cara educadinho que a mídia quer, né? Esse cara fechado com a panelinha. Ele fez duras denúncias em cima do Flow, inclusive que eles receberam 470 mil reais. Olha só que coisa, né? E as pessoas falando, Davi, você acredita nisso? Eu vou deixar para falar no final. Vamos ver o que o Pablo Marçal tem a falar. Eu não vi esse vídeo ainda. Vou ver juntos com vocês aqui. Vamos lá. Está bem no eixo de vários pontos nevrálgicos do trânsito de São Paulo. Eu sei que você tem alguns planos para trânsito mais gerais. Você tem algum plano para bairro, por exemplo, como esse aqui onde nós estamos? A grande reclamação aqui é a mobilidade, né, principalmente o transporte público. Tem que revisar as linhas de ônibus, elas são linhas antigas. E com o crescimento da cidade, né, a gente precisa de modernizar isso. Um outro ponto, não esquecendo a periferia, mas a gente tem um déficit aqui de hospital também, nessa região. Mas essa é uma questão que a gente precisa de aplicar soluções para que a região da Moca tenha maior mobilidade, para ter mais emprego e ter mais acesso à saúde aqui. Inclusive, como é a região mais próxima, né, do centro expandido da cidade, uma das propostas da telemedicina, de realizar exames... Olha a cara da repórter da esquerda, essa ruiva.
lugares sujos, muita gente em situação de rua. Eu acredito que são coisas básicas que a gente precisa fazer para recuperar o brilho aqui da região da Moca. Agora, candidato, sobre os acontecimentos de ontem, o que o senhor teria para falar? O senhor acredita que estão sendo muito explorados? Foi exagerada a sua expressão? Ou a agressão que houve foi equivocada? O que o senhor tem para falar? Agressão, sempre quem está agredindo está errado. Os dois agrediram. Começou com o Duda Lima, que é o marqueteiro do Bolsonaro, que está como marqueteiro agora do Nunes. Eu postei o vídeo e poucas pessoas aí, poucas agências ou pequena parte da imprensa postou isso. Ele desencadeou aquilo tudo e não tem relação nenhuma com expulsão. Ele acabou avançando no peitoral do Medina e bateu, né, nele e tomou o celular na mão dele. E é 100% reprovável todo tipo de atitude onde a gente não consegue ir nas ideias e acaba sentando a mão ou a cadeira em alguém. Mas me estranha a cara da repórter, família. Do Medina, deixa eu ver aí. Ontem, né, ser criminalizado, sendo que o Datena saiu como um herói. Realmente a gente está com algum problema emocional muito forte na sociedade, por isso que eu proponho a gente ensinar nas nossas escolas, né, desde o primeiro dia, ensinar a inteligência emocional. A gente está num país que tem números alarmantes de homicídio, que é pior que países em guerra. Eu achei lastimável, não concordo com aquilo, repreendi duramente e já deixei condicionada a suspensão ou até a saída dele da campanha. Desde que o PSDB tire o Datena, que me agrediu, e o Duda Lima também saia da campanha, automaticamente nem precisa me cobrar. O Medina também vai sair. Faltou inteligência emocional no Medina? De todo mundo. Principalmente de quem começou o problema, né? Porque se você já toca na integridade física de uma pessoa, você está pedindo para essa pessoa mostrar a agressão. Você começa com a agressão, veio por essa nota. Eu não agredi o Datena para ser agredido. Datena que é acusado de assédio sexual, Datena que a jornalista que é colega de vocês falou com todas as palavras que ela foi ludibriada para desistir do processo, acabou sendo convertido contra ela. Essa é uma prática autoritária do Datena. Mas a representação de violência é muito ruim. Não concordo. Eu só tô de olho na repórter aqui, porque eu acho engraçado demais a expressão, família. Eu realmente... Eu acredito na força física, não para bater, mas para produzir. Eu acho que a gente entrou no declínio da sociedade e essa campanha está revelando isso para todo mundo. Agora, o que mais me espantou foi o comportamento da Tabata. Vocês quase não perguntam sobre ela. Ela xingou, falou horrores lá, até acabei de postar. Ela falando que estava lá como uma... Não dá nem para reproduzir o palavrão que ela falou. FDP. Ela ficou assustada ali e falou que agora só vão falar de soco, que ninguém quer comparar a proposta. Na verdade, Tabata, as pessoas querem saber quem são os desequilibrados. Você queria ganhar nota 10 de nerd aí, de Harvard, mas a verdade as pessoas queriam ver o que você tem guardado no seu coração e é só na crise. O Salomão fala o seguinte, que é na crise que você conhece um fraco. Então você vê um xingando tudo porque não saiu e não ganhou nota 10 no debate. Você vê o outro que é ditador, com o perfil de querer tomar as coisas da mão das pessoas. O outro, infelizmente, né, tem que falar para toda a imprensa, baixa o arquivo do Portal da Transparência. No Portal da Transparência mostra que o prefeito Ricardo Nunes já investiu 648 milhões de reais com tudo que é de mídia. Ele vai falar do Flow, família. Flow, escuta, por exemplo, ó. Recebeu 474 mil reais. Eu fico me perguntando, o que o Flow tem que receber 474 mil de dinheiro público? Então aqui fica mais uma promessa, essa é nova. Nós vamos cortar o Bolsa Imprensa ano que vem. Nós vamos cortar o Bolsa Imprensa ano que vem. Vocês vão ter que arrumar outros meios, vender propagandas e não de governo. E nós vamos fazer, a prefeitura tá no celular de todo mundo e a gente não vai gastar dinheiro público. 648 milhões. Já não basta o consórcio comunista do Brasil gastar 100... Ô, família, o que eu acho mais engraçado... Olha a cara da repórter. Sabe, é como se alguém batesse na porta de alguém e dissesse, ó, eu quero passar uns dias aí, você vai me sustentar, e você olharia assim, é o quê? Uma voz história, homem. Né? Caramba, velho, eles nem disfarçam. E o que eu acho mais interessante de tudo é que muita gente ataca o Pablo Bossal, deixa eu ver lá assim, carinhosamente, de ele não ter proposta. É o cara que mais fala de proposta o tempo todo. Principalmente, o ponto mais forte dele que eu acho é quando ele vai falar ali do desenvolvimento de infraestrutura e trânsito, né? O cara como é um cara que viaja muito, né, família? Porque isso, esse tipo de experiências não é possível. Por exemplo, um cara como eu, que ando sempre aqui na mesma região, ter, né? Porque, querendo ou não, o meu mundo é o que eu vejo, né? Apesar que eu pesquiso, mas uma coisa é você ver através de informações em um jornal, uma revista ou um vídeo, e outra coisa é você ir lá, né?
Então, o Pablo Marçal, pela condição financeira dele, ele tem condição de estar em vários lugares do mundo. Esse cara já deve ter, principalmente as principais cidades do mundo, ele já visitou todas. Então, quando você vê mesmo, né, às vezes acontece com a gente assim, num grau menor, por exemplo, de você ver alguma coisa que alguém fez na casa dele e vocês, poxa, isso na minha dava certo, eu tenho espaço para fazer isso também. Às vezes um escritório, um quartinho, um puxadinho, uma coisa, e você às vezes não teve a ideia, mas você viu na casa de um amigo, de um irmão, de um vizinho, e se inspirou para ter aquela ideia. E o Marçal andando, ele vê, pô, aquilo ali, a regra que a gente tem, ela está prejudicando. Só pequenas mudanças em algumas regras já vai facilitar e muito, né? E ele tem apresentado isso. Sobre a denúncia, né, você vê que é muito dinheiro, mas isso aí é só a ponta do iceberg, família. Veja, eu não estou acusando de nada, momento nenhum aqui eu estou fazendo acusações, só estou dizendo, raciocine comigo. Declarado, você ouviu, ele falou 474 mil, beleza, né? Pelo menos esse foi declarado. E ele disse que vai cortar. Então, é óbvio que um cara que fala uma coisa dessa vai ganhar inimizade com toda a imprensa mesmo. A imprensa hoje, ela já não se sustenta com as matérias. Vocês mesmo poderiam ter lido sobre isso lá na Gazeta, lá na Folha de São Paulo. Todos eles você poderia ter lido. Você veio aqui para o canal porque você prefere ver o nosso ponto de vista sobre as notícias. Nós não damos a notícia, nós comentamos notícia da mídia, né? E separamos o que verdadeiramente é notícia do que é a opinião do jornalista que está escrevendo. É isso que a gente faz aqui. Então você vem aqui, por quê? Porque você sabe que vai ter uma informação separada da minha opinião. É isso que a mídia não faz mais. Ela joga a matéria como se fosse aquilo ali é a verdade absoluta. E quando você vai ver os fatos, não é. Então quando o Marçal chega e diz que vai cortar isso, ele já ganha inimigo. Quando ele diz que vai rever contratos, quantas empresas? Se você sabe que um cargo público não tem como você roubar sozinho. Se houver alguma ilegalidade dentro da Prefeitura de São Paulo, ali vai ser como, sabe uma blusa quando ela desfia, que você começa a puxar e ela vai desfiando toda. Você pensa que é só aquilo ali e você põe a blusa toda a perder. Então muita gente vai cair. Para mim, eu já falei isso aqui, o Gabriel Monteiro é um belo exemplo disso, né? Desses grandes esquemas que rolam. E olha que ali era interessado, né, só o reboque. Agora você imagina uma prefeitura inteira com o PIB que tem São Paulo. Então tem muita coisa errada ali, a gente não tem dúvida. Por isso que o Marçal tem reforçado que se chegar, o Nunes vai ser preso. Agora, se o Nunes for preso, ele vai ser preso sozinho, o que inclusive ajudou ele estar ali, tá no meio dessas coisas também. Então é muita coisa que tá aí, certo? Agora, vamos voltar aqui ao que eu ia falando e a gente entra em outras coisas e vai somando, né? Mas vamos lá. 474 mil declarados. E o que não é declarado? Porque você sabe que hoje um canal, principalmente uma rede como o Flow, eles têm diversas maneiras de você apoiar o trabalho deles. E não é ilícito isso, certo? Mas digamos que eu só estou fazendo um supositório, tá certo? Não estou dizendo que isso aconteceu, deixar bem claro. Isto não aconteceu, não há provas disso. Eu estou fazendo um supositório. Vamos supor aqui que eu quisesse fazer uma doação para o Flow. Eu vou para lá, certo? Os caras vão me sabatinar, mas eu queria que eles fossem mais mansos nas perguntas. Eu queria, inclusive, mandar para eles uma lista de coisas que eu não quisesse que eles me perguntassem, porque isso me coloca numa saia justa. Provavelmente, se a pessoa fizesse essa proposta, a pessoa dizia, ó, bicho, tu não quer vir, então te lasca, não vem. Mas se eu fosse um cara doador, legalmente, ó, eu tenho essa verba aqui, será de 2 milhões de reais e eu vou fazer essa doação para vocês. Eu posso fazer isso através de quê? Quantas redes hoje, né, serviços tem hoje qualquer canal de YouTube que queira para você fazer essas doações, inclusive em rastreáveis. Tem várias maneiras de você fazer isso, né? Você vê, por exemplo, tem hoje aqui no YouTube mesmo, e não estou dizendo que isso é ilegal, pelo amor de Deus, né? Estou dizendo que você pode fazer doações aqui, por exemplo, eu não faço aqui no canal, né? Eu tenho outra maneira de trabalhar. Mas tem vários YouTubers que abrem o Superchat. Você pode se tornar um membro nosso, tem, né? Um membro aqui. Você pode fazer doação em Patreon, você pode fazer no Apoia-se, você pode fazer por PayPal. Então são vários mecanismos hoje, além do próprio Pix, mas esse pelo menos é rastreável, né? Que não é uma coisa boa para o cidadão, mas enfim. Tem várias maneiras de fazer essas doações, meus irmãos. Então essa daí é a que é oficial. E que eu vou dizer, mal cobra os gastos, né? Porque você vê a estrutura que o Flow colocou ali. Aí você imagina, ó, câmeras, tem que ser tudo top, aparelho de som, iluminação, o ambiente, né, o lugar ali para fazer o debate, o espaço, segurança.
Isso aí mal cobra os gastos, né? Esse valor aí mal cobra os gastos, isso aí é um fato. O problema não é o que a gente vê, o problema é o que a gente não vê e o que a gente imagina que pode ter acontecido para que a pessoa tome um viés, tome um lado, né? Então é isso que é interessante. Eu sei que o Marçal tá naquela de atacar porque a gente sabe o que rola por debaixo dos panos. Agora, se fosse, não, só vai pagar isso aqui mesmo, vamos fazer ali no Davi e a gente vai dar o $500 mil. Eu estou colocando até como exemplo, veja. Sem esse valor não teria como fazer, família. É essa a questão, porque se é só isso, faça a conta mesmo, quanto é uma câmera boa, para você ver, câmeras que youtubers usam, né? E eu tô sentindo uma falta danada quando eu faço as minhas investigações. É uma câmera da Sony, essa aqui que eu tô fazendo é uma GoProzinha, né? Na faixa aí de R$2.500, essa que eu tô usando, essa aqui, ó, o aparelho, essa iluminação chata aqui, ó, que eu tenho que usar o óculos, senão eu fico ceguinho, ó. Tá vendo? Ó como fica na minha cara. Só essa luzinha aqui, R$600. Ela é bem pequenininha, uma merdinha desse tamanho aqui, ó. Qualquer hora eu mostro pra vocês. 600 conto. Isso pra fazer esses vídeos mal feitos, né? Se eu quisesse uma câmera Sony, que ela desfoca aqui atrás e tal, na faixa de R$30 mil, isso sem as lentes, né? Se for colocar aquelas lentes tal, só para 50, 60 mil. Isso para fazer um vídeo assim sentado. Então você imagina em um estúdio. Então é aparelho muito caro. Esse valor realmente só daria para cobrir mesmo. A questão não é o que a gente vê, a questão é o que não é oficial. Esse é o grande problema. Esse realmente é o X da questão, meus irmãos. A farra, né, com o dinheiro público, inclusive esses milhões que esses caras recebem para a campanha, gasto com essas coisas mesmo, né? Só a pessoa sendo muito inocente não perceber isso. Tá certo, família? Então eu acho que o Pablo Marçal, ele é o cara que está de fora disso tudo. Ele é o cara que está mostrando toda essa verdade. Só por isso já vale o voto. Na minha opinião é isso, porque nós aqui que já pesquisamos há 11 anos, vai fazer 11 anos agora, muitos estão comigo desde o começo, sabem que a gente fala disso de noite. Mas muitas pessoas estão começando, aquele tiozão, aquela tiazinha, o pessoal está começando a perceber isso agora, está começando a entender esse mundo agora. E isso é bom porque gera, né, a gente tem esperança disso, de gerar um amadurecimento político nos próximos anos, e que fique mais difícil essas figuras, principalmente, e já está acontecendo, é fato. A gente também não pode sempre ver as coisas de forma negativa. Por quê? Porque você vê o desespero da União Europeia, por exemplo, querendo banir redes sociais como o X também, querem criar leis absurdas que é impossível das plataformas trabalharem. Por quê? Porque eles estão perdendo espaço. A pessoa, quando escuta o que eles propõem e já vê na prática o resultado disso, porque o mundo esquerdou, né? O mundo todo esquerdou. Eles usaram muitas bandeiras, isso aí depois eu vou fazer um vídeo só pra quando der tempo, família, porque ultimamente não dá, tá muito corrida, é gente sendo presa, é gente sendo solta, e aquela coisa toda, e é campanha, e é porrada. Acho que quando a poeira abaixar eu vou mostrar isso pra vocês. Há tempos que os filmes, as séries, elas vêm trabalhando há muitas décadas, levantando as bandeiras da inclusão, levantando bandeiras de pessoas que de fato sofriam problemas, né, na sociedade, eram desrespeitadas, tinham seus direitos menos valorizados. Eles usaram essas bandeiras que eram válidas na época, mas com isso cresceram e conseguiram o poder. E hoje o que eles querem é a dominação completa disso, né? E a gente vê, e o povo está vendo no mundo, né, o que está gerando essa concentração de poder nessa galera, né? O pessoal está vendo isso, como eles são mentirosos, como é desastroso a política dos governantes de esquerda, e aí querem voltar para a direita, e aí perdendo espaço cada vez mais, e gastando para se manter no poder, né? Como o próprio Molusco aqui dividiu o país de forma absurda. Você vê, o próprio Dino, né, teve que liberar ali gastos a mais para apagar o fogo. Por quê? Porque os cofres estão esvaziando, ó, né, esses incêndios. Ele teve que liberar mais do que pode gastar, é como se liberasse para se endividar, né? Essa dívida todos nós vamos pagar de novo, né? Lembra que no governo a gente já estava pagando no antepassado, agora a gente vai pagar de novo essa que ele vai deixar, esse rombo que ele vai deixar aí, né? Enfim, família, então o povo está percebendo isso do mundo, está vendo o que essas políticas de esquerda levam e tem procurado outras alternativas, e tentando barrar tudo isso que eles estão com tanta perseguição, esses arrumadinhos, é isso que você viu aí, lamentavelmente, no Flow. Certo, família? Então é isso, a gente vai encerrando por aqui, agradeço a cada um de vocês, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos, fui!